Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Corrêa, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796AL. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 353092 e 96380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Todo dia todo, Dona Novo Nordeste FM 91,5, Rádio Novo Nordeste. Você aqui na GB Multimarcas, você se veste bem, com preços justos, com qualidade e com elegância. Exclusividade das marcas Gino Benotti e Bravo, que fica na Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha. Telefone WhatsApp da GB Multimarcas é 99652-2678. 99652-2678. E também lembrando para você que o laboratório Nabuco Lopes faz o exame toxicológico com o menor preço do mercado, R$190 à vista. O laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, Centro, aqui na cidade de Arapiraca, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone lá é 3522-5826. 3522-5826. Um grande abraço aqui para o nosso querido amigo ouvinte, seu Neusvaldo, que me deu a honra de vir visitar a gente aqui hoje na Rádio Novo Nordeste, um ouvinte aqui frequente do Saúde em Foco. Obrigado pelas palavras, pelos elogios que fez tanto o Saúde em Foco quanto também a nossa Rádio Novo Nordeste, a qual nós temos a imensa satisfação de utilizar diariamente aqui os microfones dessa rádio, que sou apaixonado por ela. Todo mundo que me conhece já sabe disso. Bom, muito obrigado, seu Neusvaldo, pelas palavras. Eu estou recebendo aqui hoje o ortopedista Dr. Rodrigo Fernando Amorim. A gente vai falar sobre osteoporose, artrose e também, por que não falar, dos acidentes automobilísticos, que inclusive as estatísticas ainda não foram liberadas, mas tem algumas notícias boas em alguns lugares, outras não tão boas assim. Doutor Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo ao Saúde em Foco. Bom dia aí, ouvintes da Novo Nordeste. Bom dia, André Peps, nosso grande amigo aí de longa data, que me visitava lá no Hospital Chama, né? E a gente foi convidado, por acaso na rua aí, a gente se encontrou e a gente veio aqui para conversar um pouco, explicar um pouco ao público sobre esses temas, né? Vamos começar por osteoporose e vamos falar numa linguagem mais comum, mais fácil de ser entendida, da mesma forma que eu falo no consultório. O que seria osteoporose? Para a gente entender o que seria osteoporose, a gente tem que pensar no cálcio. O cálcio, ele é um mineral importantíssimo no nosso organismo. Ele é utilizado em vários mecanismos. Para a contração do músculo, ele é utilizado no sistema cardiovascular. Então, nosso coração precisa de cálcio, nossos vasos precisam de cálcio para funcionar. E esse cálcio, ele precisa ser armazenado em algum local.
que na gente ele é armazenado no nosso esqueleto, nos nossos ossos. O esqueleto da gente, ele cresce até os 18 anos, 20 anos no máximo. E a nossa capacidade de armazenar esse cálcio no esqueleto vai até os 35 anos. Certo? Então, assim, a gente chega no máximo de armazenamento de cálcio no nosso esqueleto até os 35 anos. Após essa idade, a gente começa a ter uma perda lenta e gradativa desse cálcio. E chega um determinado momento que essa perda ela pode se acentuar, e aí é onde a gente chama de osteoporose, que seria o quê? É um osso poroso, aquele osso fraco. Imagine aqui, é o que eu falo para os pacientes, pegue 2 copos. Pegue um copo de plástico aqui nessa mesa e a gente derruba ele no chão. Esse copo bate, cai e não quebra. E imagine aqui um copo de cristal. Caiu, quebrou. É mais ou menos o que acontece com a osteoporose. Nossos ossos eles vão perdendo a resistência, a massa óssea e se tornam mais frágeis, mais fáceis de quebrar, de fraturar. Então, isso é o que acontece. Tá entendendo? É essa a doença que é a osteoporose, certo? Seria uma fragilidade dos ossos, tornando eles mais fáceis de fraturar. Em um trauma pequeno, um trauma simples, uma pequena queda que num osso normal não provocaria maiores danos. Uhum. Em síntese é o seguinte, doutor, vamos lá, pensando que o osso, ele pode ser uma buchinha daquela de prato, que tem as duas partes. Tem uma parte que é toda preenchidazinha, que é a parte amarela. Perfeito. E tem uma partezinha que é cheia de furos, né? Que é a parte que permite a entrada de água maior. Perfeita a comparação. É verdade? Isso mesmo. Então, a gente tem ali o osso completo na parte da frente, que é a parte amarelinha da esponja. E na outra face, a gente tem aquela bucha que a gente chama, que permite armazenar mais água. A osteoporose ela se torna mais frequente à medida que a idade avança. O risco da doença é entre os caucasianos e asiáticos, é a maior incidência. Em pessoas caucasianas, a doença afeta cerca de 15%. Caucasiano é pessoas morenas, não é isso? E de 50 a 60 anos. E 70% das pessoas com mais de 80 anos. Ou seja, doutor, todos nós estamos rumando para ter uns mais, outros menos incidência de osteoporose. É hereditário? Olha, não, a gente não pode dizer que é hereditário. É uma doença da idade. Por que a gente vê mais hoje? Porque a expectativa de vida aumentou. Uhum. Se você pegar aí nos últimos 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. Hoje a expectativa de vida do brasileiro é 76 anos. O acesso à saúde melhorou também. Então a gente consegue diagnosticar mais. Entendeu? Então, assim, ela é mais considerada uma doença do envelhecimento do que uma doença hereditária. A gente até atende muito no consultório. Às vezes o paciente conversa com a gente: doutor, a minha mãe tem osteoporose, a minha avó tem osteoporose. Eu não preciso já tomar um medicamento não. Eu disse, não, ela tem porque qual é a idade da sua avó? Qual é a idade da sua mãe? Então são doenças. A partir dos 35 anos, a gente começa a perder o cálcio do organismo. E aí pode chegar um momento da perda ser muito intensa e ter osteoporose. É que a gente começa a se preocupar. Isso seria uma informação importante. Na mulher, a idade importante para se preocupar seria 50 anos. Por quê? Porque nessa idade a mulher entra na menopausa. E aí o risco dela ter osteoporose aumenta. E aumenta por quê? Porque ela deixa de produzir um hormônio chamado de estrógeno, que é um hormônio que ele fixa o cálcio no osso. Ele deixa o cálcio preso lá no osso. A mulher tem a perda desse hormônio, tem a chance dela ter osteoporose é muito maior do que a do homem. Quando começa a menopausa, então? Isso. É uma proporção de 6 para 1. Tem 6 vezes mais mulheres com osteoporose do que homens. Então, com que idade é que o homem deveria se preocupar? O homem é a partir dos 60. Já a mulher com os 50 anos. Quando a gente fala se preocupar, seria procurar um médico para fazer uma consulta com essa finalidade. Agora, todos nós deveríamos nos preocupar durante toda a vida.
com prevenção da osteoporose, certo? Mas a idade de procurar um médico basicamente seria essa, sabe? Com relação a fatores assim que influenciam, pessoas da pele branca têm um risco bem maior de ter osteoporose, entendeu? Tem vários fatores aí que podem influenciar e que a gente vai conversando aqui à medida que for fluindo aí as perguntas aí, ou se... Não, tá tranquilo. Doutor, o principal exame que permite realmente fazer o diagnóstico da osteoporose, a gente tem hoje na medicina diversos exames, começando aí pelo mais simples, que é a ultrassonografia, o raio-x, depois a ultrassonografia, depois a tomografia e também a ressonância magnética. E também nós temos também a densitometria óssea. Desses, qual é o exame mais preciso que já permite ao especialista como o senhor afirmar, olha, aqui já está instalado um quadro de osteoporose? Olha, o exame que se pede é a densitometria óssea, certo? A mulher entrou na menopausa, fez 50 anos, deveria fazer esse exame anualmente, entendeu? Esse exame ele vai conseguir diagnosticar a massa óssea, a densidade mineral óssea. E tem determinados valores que a gente considera como positivos para a osteoporose. Então, ele deve ser feito anualmente e a gente, diagnosticando a osteoporose, começaria um tratamento. Existem outros exames, como o raio-x, que ele pode dar indícios de osteoporose. Ou a gente pode identificar microfraturas. Mas o preciso mesmo é a densitometria óssea, que deve ser feito anualmente nas mulheres acima de 50 anos, nos homens acima de 60. Antes dessa idade, a não ser que a mulher tenha algum fator que tenha provocado uma menopausa precoce. Por exemplo, uma cirurgia de remoção dos ovários. Aí ela entrou na menopausa precoce, a gente anteciparia o exame. Mas esse exame deve ser feito, sim. É o melhor exame para diagnosticar. E não é invasivo, né, doutor? É um exame não é invasivo, né? Não é invasivo. Ele é um exame que você vai entrar numa máquina, não dói, não provoca nenhum desconforto, e ele vai nos mostrar a densidade, principalmente da coluna e do fêmur, que são os locais que tem maior incidência de osteoporose e são locais onde a gente comumente observa mais fraturas, entendeu? São esses locais e a gente conseguindo diagnosticar deveria iniciar o tratamento. Certo? E qual é a importância do exame? É que ele não mostra só quando o paciente já está na osteoporose. Ele mostra um estágio anterior, que a gente chama de osteopenia, que seria uma perda de cálcio mais leve, para se entender. E daí a gente iniciaria o tratamento para evitar evoluir para osteoporose. Daí a importância de se fazer esse exame anualmente para a gente pegar a doença no começo. Seria isso, que é mais fácil de estabelecer um tratamento. Perfeito. Essa era a importância. Ok, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido amigo, o oftalmologista Valberto Santana, que com certeza deve estar ouvindo a gente aqui e vendo essa entrevista aqui. Tá? Um grande abraço, Valberto, para você e para a sua família. Deve estar descansando aí desses dias aí de carnaval, com a curtição com a família incrível. Eu vi as fotos, muito bacana aí. A criatividade. Não, nosso... Grande abraço, a gente volta já no intervalo. Programa Saúde em Foco, com André Pérez, 91,5 Novo Nordeste FM. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. Quem compara, compra na Droga Lima. Rádio Encarte Droga Lima. Ofertas que são a cara do verão. Confira. Lavanda Johnson & Johnson 400ml, 26,99. E a segunda unidade você leva por 14,99. Fralda Pampers Comfort Sec ou Pentes Mega Pacotão por apenas 42,49. E na compra da segunda unidade você só paga 37,49. E para você mulher, a Droga Lima tem os melhores preços em toda a linha de anticoncepcionais. É muito mais barato. Pode comparar. Droga Lima Internacional.
Entrega rápida, 3522-2000. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Corrêa, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97, Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. A Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica, dia e noite cuidando do seu filho, realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito, convênio e particular. Procriança 3530-9442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 Horas Clínica Pediátrica. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió, tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. Programa Saúde em Foco, com André Pérez. Muito bem, lembrando para você que lá no Laboratório Nabuco Lopes você pode fazer o exame toxicológico com o menor preço do mercado, R$190 à vista. O Laboratório Nabuco Lopes fica na Rua Fernandes Lima, 531, no centro de Arapiraca.
ao lado do Ministério do Trabalho. Aqui o telefone é 3522-5826, 3522-5826. Estou conversando com o Dr. Rodrigo Fernando Amorim, ortopedista, e a gente está falando sobre osteoporose. E depois a gente vai passar agora para artrose, mas antes uma pergunta, doutor. Quem tem osteoporose, né, pela fragilidade que pode ter e pela localização, pela instalação da osteoporose, ela pode fazer atividade física ou ela deve fazer, ele ou ela? Olha, deve fazer, sabe, André? Na verdade, seria uma das formas de prevenção. A prevenção da osteoporose seria uma alimentação saudável. Saudável para a osteoporose seria o quê? Alimentos ricos em cálcio, seria o leite, ou, quem não gosta de leite, os derivados do leite, sim, queijo, coalhada, iogurte, folhas verdes, principalmente verde escuro, couve, brócolis, é rico em cálcio, peixe, é rico em ômega 3, que aí também seria saudável, que a gente tem um hábito de comer pouco peixe. Por geralmente pareça, é uma vez por semana. E olha quando se come. Na Semana Santa. Porque é difícil de comprar, de preparar, mas seria mais saudável comer mais peixe, 2, 3 vezes por semana. E atividade física é essencial. É essencial fazer atividade física. Que tipo de atividade física? Para a osteoporose, as melhores atividades seriam atividades aeróbicas, ou seja, uma atividade que você aumenta a sua resistência cardiovascular. De preferência, também atividade que tem um certo impacto, porque tudo que a gente usa fortalece e o que a gente não usa atrofia. Então, quando você está caminhando, aquele impacto do seu pé com o solo, ele fortalece os ossos. Pode ser uma corrida. Isso, melhor ainda. Melhor ainda. Mas, às vezes, como os pacientes são idosos, entendeu? Aí, às vezes, fica mais difícil correr. Mas, como forma de prevenção, você tendo saúde, não tendo nenhuma limitação, corrida seria excelente. Outra atividade que seria muito boa, musculação. Em que sentido a musculação melhoraria? A musculação, ela vai deixar o nosso corpo mais firme. Se você imaginar, o nosso osso é um esqueleto, a gente é um esqueleto. O que protege os nossos ossos é a capa de músculo que a gente tem recobrindo eles. Então, se a gente tem uma musculatura mais firme, normalmente o paciente ele vai ter menos dor, ele tem um equilíbrio melhor. Então, isso ajudaria ele a levar menos queda, teria uma melhor amplitude de movimento, uma melhor resistência, menos cansaço físico, melhor disposição. Qual a duração da atividade? Quantas vezes por semana eu devo fazer? O que é que seria saudável? Se for caminhada, 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. Doutor, não tenho tempo. 1 hora 3 vezes por semana. Isso é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. De preferência pela manhã ou à tardinha. Por quê? Porque é essencial para a osteoporose também vitamina D. É uma vitamina importantíssima porque ela aumenta a nossa absorção de cálcio pelo intestino. E a fonte natural que a gente tem de vitamina D é o sol. Então, seria preferível de manhã ou à tardinha do que caminhada à noite, por exemplo. Então, é uma atividade importante, muito bom assim, para o organismo e para prevenir a osteoporose. A prevenção da osteoporose, ela deve ser feita apenas com alimentação e atividade física. Tomar cálcio, vitamina D, não seria o correto. A gente se automedicar pensando em prevenir a osteoporose. Porque, apesar de ser uma vitamina, existem efeitos colaterais. Se eu estou com o meu organismo bem e eu não tenho osteoporose, e eu, por exemplo, vou comprar cálcio na farmácia e vou começar a tomar. Inclusive tem uma pergunta aqui, doutor, da Flaviana Costa. Ela diz assim: olá, André Pepes, boa tarde. Sou Flaviana Costa, estou ouvindo o seu programa e gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Rodrigo. Como podemos nos prevenir da osteoporose enquanto ainda somos jovens? É exatamente isso que você vai falar agora, para não se automedicar. Perfeito, nunca se automedique. A prevenção é atividade física regular, que esse é o mais difícil que eu vejo no meu dia a dia no consultório. Mudança de hábito de vida é difícil. Veja na sua família, veja no seu rol de amigos, quem é que faz isso que eu lhe disse. 50 minutos de caminhada 3 vezes por semana ou 30 minutos 5 vezes por semana. Quase ninguém.
As pessoas acham, querem um caminho mais fácil, que é o quê? Não, vou tomar um comprimido aqui de cálcio, resolver o meu problema. Não. Atividade física e alimentação saudável. Esse seria a melhor forma de prevenção. Por que eu não devo tomar o cálcio? O que é que ele vai me prejudicar? Apesar de ele ser uma vitamina, o excesso de cálcio no organismo, se eu já tenho ele numa quantidade normal, ele começa a se acumular e ele gera problemas. Um deles, por exemplo, cálculo renal. É um. Entendeu? Então, assim, a gente não deve se automedicar por esse motivo. Então, a prevenção seria essa. Agora, deu 50 anos na mulher, ou 60 no homem, vamos fazer os exames. Densitometria anual. E daí, se a gente identificar uma perda de cálcio, a depender, aí a gente inicia o tratamento, que existem vários medicamentos aí no mercado, não só o cálcio, né? Que aí a gente vai debater daqui a pouco aí. Muito bem, assim igual a Flaviana fez, você pode fazer também, você pode mandar sua pergunta para cá para o 99639-8389. Isso, manda sua pergunta para cá, pode ser áudio, pode ser texto, 99639-8389 é o WhatsApp da Novo Nordeste FM. Agora, vou falar um pouquinho sobre artrose, também chamada de osteoartrite, que é uma doença que ataca as articulações, promovendo principalmente o desgaste da cartilagem que recobre as extremidades do osso. O que é na realidade, por que ela acontece e onde que ela acontece? Onde é que é prevalente, doutor, mais a artrose? As pessoas, conheço muita gente que inclusive diz assim, André, eu tenho artrose e incomoda pra caramba. A artrose, ela é um processo inflamatório degenerativo que, assim como a osteoporose, ela acontece com a idade. Faz parte de um desgaste natural do nosso esqueleto. E a cartilagem, que é uma camada que cobre as articulações, ela vai sofrer um processo de desgaste natural. Mais em uns, menos em outros. Então, um dos fatores é a idade. Outro fator seria o tipo de trabalho que a gente fez durante a vida. Se eu trabalhei sobrecarregando minhas articulações, eu vou ter uma artrose maior. Entendeu? Existe aí também uma parte genética, entendeu? E o tipo e a idade do paciente. Diferente da osteoporose, a artrose ela realmente provoca dor e mais dor. Já a osteoporose, não, que a gente não comentou, mas praticamente a osteoporose ela não dá sintomas. É silenciosa. É uma doença silenciosa, o paciente não sente. E às vezes o principal ou o primeiro sintoma é a fratura. É aquele paciente idoso que não sentia nada, escorregou em casa, caiu e sofreu uma fratura que normalmente não aconteceria se ele tivesse com a qualidade óssea normal. Geralmente é no fêmur, né, doutor? Perfeitamente. No caso geralmente é fêmur, ou coluna, ou no punho. Tanto é que uma das formas de prevenção aí de fraturas, que existem várias, seria a gente orientar os pacientes, principalmente com mais idade, como é que eu posso explicar assim, a não pra gente poder melhor entender assim, que eles evitem movimentos bruscos. O paciente idoso, o que é que eu vejo no meu dia a dia no consultório? O paciente que tem uma fratura é aquele paciente idoso que foi subir numa cadeira para pegar uma coisa no armário. Não é uma atividade para um idoso fazer. É um paciente idoso que às vezes o paciente é idoso, mas acredita que é ativo. Foi lavar um piso de uma casa, uma senhora, leva uma queda, escorrega e tem uma fratura. Entendeu? É importantíssimo que no quarto de um paciente idoso aí tem um abajur ou uma lâmpada acesa, para que ele em nenhum momento ele caminhe num ambiente totalmente escuro, porque isso favorece a queda. É importante no idoso que ele faça uma consulta anual com um oftalmologista, porque ele pode ter algum problema na visão e que vai favorecer a queda. Entendeu? Tapetes pelo chão, é importante remover. Os objetos assim na casa de um idoso, eles devem evitar muitos objetos. O piso do banheiro que deve ser trocado perfeitamente, antiderrapante, com aquele apoio, né, de metal que se fixa nas paredes, que permite também tanto sentar no vaso ou levantar dele, quanto também no chuveiro para tomar banho. Perfeito, porque o grande problema dessas doenças é que elas não são consideradas graves, porque na verdade ninguém morre de osteoporose. O grande problema dela é a complicação.
é quando você leva uma queda e que tem uma fratura. E fratura de fêmur é importante. E aí só se resolve cirurgicamente. E aí você tem um risco aumentado para a cirurgia, que geralmente é um paciente idoso e que tem que operar. Porque senão, na maioria das vezes, o osso não consolida e o paciente também gera um sofrimento muito grande, porque um osso com a fratura dói bastante. Qual é o exame que permite, doutor, a diagnosticar a artrose? Olha, a artrose a gente consegue identificar num exame simples, um raio-x. Uma radiografia a gente consegue, da articulação comprometida. A artrose, ela compromete as articulações, diferente da osteoporose, que é no osso mesmo. O portador, ele perde movimento ou tem dificuldade de Nos movimento? casos graves, avançados, sim. A artrose, ela é um desgaste na cartilagem, que é a camada que cobre o osso. Então, uma das consequências dela de longo prazo seria deformar as articulações, provocar dor e também os movimentos. E com o raio-x a gente consegue diagnosticar. Guga, tem 2 áudios aí, tu pode dar uma olhada pra gente se trata... Passa ali, por gentileza, doutor, pra eu conseguir ouvir esses áudios aí. De repente, um ouvinte tá mandando alguma pergunta por áudio, né, pra cá. Doutor, aí... Certo, o raio-x é importante. Vai tratar com artrose depois de diagnosticada? Olha, aí vai depender da gravidade. O exame de radiografia simples, ele consegue diagnosticar e informar a gente acerca da gravidade da artrose, a gravidade desse desgaste na cartilagem. Nas fases iniciais, a artrose ela pode ser tratada com medicamentos anti-inflamatórios para aliviar a dor do paciente, com fisioterapia para melhorar essa mobilidade articular, para evitar a rigidez, e com medicamentos à base de colágeno, que seria uma espécie do lubrificante da articulação, é o nutriente da cartilagem. E aí o paciente deveria usar durante um tempo prolongado para que esse nutriente da articulação consiga melhorar a cartilagem. Nem sempre a gente consegue curar a artrose, porque uma vez a cartilagem desgastada, ela não consegue se regenerar. Na grande maioria dos casos, a gente consegue evitar a progressão da doença. Pode estacionar a doença. Tá compreendendo? Agora, nos casos graves, quando a articulação já se encontra completamente destruída, vamos assim dizer, totalmente comprometida, medicamento nenhum consegue reverter mais o processo. Então não adianta a gente prescrever esses nutrientes. A gente pode prescrever algum medicamento para dor, para melhorar um pouco o desconforto do paciente, e em casos extremos, cirurgia, para tentar retornar a mobilidade do paciente. Porque a artrose é uma doença que pode deixar, inclusive, um paciente sem caminhar, se for, por exemplo, nos joelhos ou nos quadris, que é o que sustenta o peso, né? Muito bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta, aí a gente vai falar um pouquinho também dos acidentes de trânsito. Inclusive, a gente não tem ainda os dados estatísticos, mas já tem algumas notícias aqui Brasil afora, de algumas manchetes de algumas regiões do país, onde a gente pode falar um pouquinho sobre essas questões dos acidentes de trânsito, principalmente agora nesse período de carnaval. A gente volta já. O programa mais saudável do rádio. André Pepes que faz saúde em foco. 91,5 é sua rádio. Nova Nordeste FM. Não tem comparação. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia,
A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. Você precisa de energia, disposição e vitalidade para o dia a dia. Só na Droga Lima tem a linha Supracorp. Para você jovem, homem, mulher ou com mais de 50 anos, tem um Supracorp feito para você. Sua composição de nutrientes foi cuidadosamente escolhida de modo a completar a ingestão de vitaminas e minerais essenciais para a saúde e o bem-estar. A linha Supracorp é um produto exclusivo e você só encontra na Droga Lima de sua cidade. Em Arapiraca, peça pelo 3522-2000. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver um mundo de... O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. A Procriança 24 horas Clínica Pediátrica dia e noite cuidando do seu filho realiza além de consultas e internamentos, aplicação de brincos e exames laboratoriais. Aceitamos cartões de crédito com em particular. Procriança 309442 e 996380743. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRM 452/L. Procriança 24 horas Clínica Pediátrica. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Dr. Alberto Laranjeiras, médico do trabalho, informa que atende diariamente a Rua Pedro Corrêa, número 5, no centro de Arapiraca, realizando exames admissional, demissional, periódico, de retorno ao trabalho e mudança de função. Atende ainda como clínico geral por consulta particular. Ligue 99970-1283 e marque seu exame do trabalho ou consulta. Responsável técnico, Dr. Alberto Laranjeiras. CRM 4796-AL. Tá sabendo que você pode marcar suas consultas e exames na Santa Casa de qualquer lugar, aqui pelo WhatsApp? Adicione 82 9344 2051 e marque tão rápido quanto esse áudio de celular. É 9344 2051. Adicionou? Santa Casa de Maceió. Tecnologia e praticidade que fazem bem à saúde. Responsável técnico, Dr. Arthur Gomes Neto. CRMAL 2503. Marcos, exclusividade Gino Belotti e Bravo. Veste André Pérez. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável do rádio. Saúde Forte. E veste mesmo, GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo, você vai encontrar com exclusividade na GB, né? Fica na Praça Bom Conselho 41, no centro da cidade, ao lado da Igreja Velha, 996522678, é o telefone e o WhatsApp lá da GB Multimarcas. Elegância, estilo e, sobretudo, preços justos você vai encontrar na GB. Um abraço, Guilherme Barros e Rosa Melo. Mais uma vez, obrigado pela
pela confiança. Lembrando que lá no laboratório Nabuco Lopes, você faz o exame toxicológico pelo menor preço da cidade, R$ 190 à vista. Você faz o exame aqui na rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade, ao lado do Ministério do Trabalho. O telefone do laboratório Nabuco Lopes é 3522-5826. 3522-5826. Estou conversando com o ortopedista Dr. Rodrigo Fernando Amorim. E a gente falou de osteoporose, falamos também de artrose e agora vamos falar um pouquinho, doutor, de acidentes de trânsito. Ainda não saíram as estatísticas, né, desses acidentes, mas tem uma boa notícia aqui, dada ontem no jornal à tarde, que diz que a quantidade de acidentes de trânsito durante o carnaval reduziu em 50%, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador. Esses dados são oriundos dos 5 dias de folias comparados com o mesmo período de 2018. É uma boa notícia, mas em alguns locais a gente sabe que não foi dessa maneira ainda não. A gente não tem os números ainda oficiais, né? Mas tem muitos acidentes aí em curso que a PRF vai divulgar nos próximos dias, né? Doutor, como ortopedista, especialista nesse tipo de lesão, porque uma coisa é você ter artrose, ter osteoporose, né? Você pode até sofrer uma queda pela osteoporose com a fratura do fêmur, que é um acidente, é uma fatalidade. Mas esses acidentes de trânsito, eles levam muito mais problemas para as pessoas que sofrem, né? Isso, perfeito. Olha, não saiu ainda a estatística daqui de Alagoas, mas o que a gente pode observar, e eu como ortopedista, que trabalho também na unidade de emergência do Agreste, eu acredito que possa ter diminuído, a gente não tem certeza, e houve uma diminuição principalmente depois da lei seca. A gente observa que quando a polícia intensifica as ações de fiscalização, os acidentes automaticamente diminuem, mas os nossos números ainda são muito grandes. Para você ter uma noção, a gente realiza, o grupo de ortopedia lá do Hospital Chama, realiza 180 cirurgias por mês lá, ortopédicas, e na unidade de emergência 120 por mês. Então o volume de fraturas é muito grande. 400 fraturas mês. Por mês. É muito grande, entendeu? O número médio de atendimentos que a gente tem por dia está entre 100 e 110 em dias de semana e 150 pacientes por dia, final de semana, sábado e domingo. Logicamente que nem todos são decorrentes de acidentes de trânsito. Existem as quedas da própria altura, existem os acidentes por arma de fogo, por arma branca, mas dentro da estatística dos acidentes de trânsito, a gente encontra com maior proporção os acidentes com motos, entendeu? Na grande maioria são acidentes por imprudência, por não respeitar as leis de trânsito, entendeu? E a gente atende também muitas pessoas dessas cidades vizinhas, dos sítios, às vezes não tem o hábito de usar os equipamentos de proteção, como o capacete. E a gente observa acidentes até mais graves, porque aqui na cidade, quando você cai em um acostamento. Nos sítios, quando cai, tem uma estaca do lado. É verdade. Então, existem muitos traumatismos cranianos também decorrentes da falta de equipamentos de segurança, já que nesses sítios não tem tanta fiscalização quanto tem na cidade. Conversando com um colega seu, o cirurgião Dr. Germano Jatobá, que você conhece? Conheço demais, conheço. Uma grande figura, um grande profissional aqui da nossa cidade. Ele falando para mim que o pior dia na unidade de emergência do Agreste, eu pensei que era outro dia, pensei que era sábado, porque ele disse, doutor, deve ser no sábado, né? Porque no sábado o indivíduo sabe que não vai trabalhar no domingo e toma todas e vai de dia. Ele disse, não, o pior dia é justamente o domingo. É o dia de maior incidência de trauma aqui na unidade de emergência do Agreste, é o domingo. Pelo menos naquele tempo que eu entrevistei, era o pior dia. E eu acredito que seja. Eu já trabalhei na unidade de emergência quase todos os dias. E o dia que realmente tinha mais movimento era domingo. Mas isso é muito variável. Mas, de certeza, sábado e domingo, que é o final de semana, são os dias que o volume de acidente aumenta muito. Em decorrência das festas, de bebida alcoólica, de imprudência no trânsito.
E o senhor falou uma coisa importante, doutor, que é a questão da lei seca. Eu sou 100% a favor da implantação da lei seca, inclusive com mais frequência em todos os lugares, com maior rigor, entendeu? Eu ainda acho as multas pequenas. Conto para você. Concordo plenamente com isso. E é fato que quando ela está presente, diminui os acidentes. O grande problema que eu acredito é que talvez não tenha equipe suficiente para fazer uma cobertura no estado todo. Nosso estado é muito grande, mas ela surte bons resultados. Quem está de plantão percebe isso. A melhor coisa que para um cidadão, enquanto motorista, é ele ter a sua consciência tranquila. Uma vez eu estava voltando de Maceió para cá, pela primeira vez eu fui parado naquela blitz da Polícia Rodoviária Federal ali de São Miguel, e foi até engraçado nesse dia, porque eu tinha acabado de fazer a minha CNH digital, que você pode baixar no celular e ficar com ela aqui, e eu fiz o passo a passo e baixei a CNH, tá aqui a CNH, olha aqui, ó, todo mundo que tá vendo aqui, bacana demais, né? Você tem todos os dados aqui e um detalhe, essa CNH digital, você não precisa estar online é só digitar, depois que você faz todo o processo, você cadastra uma senha e essa senha de 4 dígitos é a sua senha para você desbloquear a sua CNH. Aí o detalhe, eu tava passando ali e eu tinha 4% de bateria. E eu tinha deixado a minha CNH em casa, que eu não vou andar com 2 CNH. Esse teu documento tem fé pública, né? Aí quando o patrulheiro me parou, disse, boa noite, amigo, boa noite, se importa? Não, de jeito nenhum. Aí dei o documento do carro, peguei a CNH digital, apresentei para ele, ele disse, rapaz, é a primeira CNH que eu tô pegando digital, você pode me ensinar como é que faz? Aí eu falei, rapaz, eu vou instruir um patrulheiro rodoviário federal aqui. Aí desci do carro, mostrei para ele, falei como é que funcionava. Ele falou que bacana. Aí pegou aquele leitor do Q-Code, porque tem um Q-Code, né, atrás, que tem todos os nossos dados aqui, ó. Né? Isso aqui tem todos os nossos dados. O pessoal que está em casa está vendo aqui, né? E aí ele pediu para fazer o exame do bafômetro. Você se importa de fazer? Eu disse, claro que não. Não bebi? Claro que não. Fiz o exame do bafômetro. Não só isso, quanto prejuízos que isso gera para o Estado. Essas múltiplas fraturas, você observe que 400 pacientes por mês são operados. Com certeza eles vão ficar um tempo enorme sem trabalhar, dependendo do INSS. Pessoas da família para cuidar deles. Então, a gente observa que às vezes alguns desses pacientes, quando sofrem traumas graves, eles evoluem no que a gente chama de os 3 ou 4 Ds. É o paciente que ele fica desempregado, ele fica às vezes divorciado, que às vezes estava cometendo alguma coisa errada, a esposa deixa, a família abandona. Às vezes drogado, que ele começa a não ter o que fazer, fica em casa o dia todo, começa a ingerir bebida alcoólica, essas coisas. E isso gera um ônus muito grande para o governo também. Não só para ele, quanto para o governo, que tem que arcar com o custo de manutenção dele, não só nos hospitais, quanto também na Previdência. É verdade. É verdade. Bom, doutor Rodrigo Fernando Amorim, quero te agradecer pela excelente entrevista que a gente teve aqui, falando desses 3 assuntos importantes: osteoporose, artrose e acidente de trânsito. A campanha é o ano inteiro. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se beber, passe a chave. Vá de táxi, vá de Uber, né? Perfeito. Eu que agradeço o convite aí, André. E a gente está à disposição sempre que precisar. Qual é o telefone lá, doutor, para os pacientes que estão ouvindo a gente aqui, os ouvintes do Chama? Eu atendo no Hospital Chama e atendo também no Sindicato Rural, entendeu? Basta acessar pela internet, que a gente tem. Trabalho também em outros serviços públicos, como na unidade de emergência e na Polícia Militar de Alagoas, para quem for militar. Na Briosa, Polícia Militar, a quem eu quero mandar um abraço. E tem uma grande audiência aqui no 3º Batalhão. Um grande abraço aqui. A gente vai fazer, inclusive, o pessoal do Canil. Já entrei em contato com o tenente. Excelente. Né? A gente vai trazer, a gente vai trazer os cães do Canil, fazer uma simulação aqui
Estou só esperando o Fernando voltar de viagem, nosso diretor, para a gente fazer um programa aqui no estacionamento, fazer uma simulação de treinamento com os cães. Eu vou ser a cobaia. Eu já falei pro tenente lá, doutor, bota aquela proteção aqui e diga o bichinho que ele pode morder, que a gente vai aguentar o trampo aqui, porque nós temos aqui, inspirado inclusive naqueles cães de Brumadinho, que até hoje estão lá trabalhando bravamente com os seus colegas aí, bombeiros militares. Foi um prazer aí participar do seu programa, viu, André? A satisfação foi toda nossa. Olha, gente, tá no portal NN1 um assunto que foi muito, muito ventilado aí nas mídias sociais, nos telejornais, nos blogs, nos sites, enfim, que é meningite meningocócica. Você acessa aí nn1.com.br, tá lá a doença que infelizmente vitimou a criança de 7 anos, Arthur Lula da Silva, neto do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma doença grave que, quando não mata, deixa sequelas graves. Então, inclusive, está lá nesse nosso artigo a postagem da clínica que faz a imunização do modelo tetravalente aí, que você só faz na rede particular, você não consegue na rede pública, infelizmente. Na rede pública tem explicando tudinho lá na nossa coluna Saúde em Foco no nn1.com.br. Então você vai lá, tem endereço e telefone da Clinvacin, você quer imunizar seu filho, sua filha, a Clinvacin